É isso, galera. Brincadeiras à parte, agora então vamos para o que realmente interessa. O nosso índice Bovespa é sustentando 130 mil. E como é que foi a semana? A semana está bem tumultuada, né? Uma semana com muita informação interessante. Primeira informação interessante, que elas começaram a acontecer simultaneamente, é a treta entre Israel e Irã, né, que começa a entrar numa escalada maior. Os Estados Unidos já falou: Irã, sossega aí. Uma vez que o Irã, realmente, o Israel declara uma guerra aberta ao Irã, qual o papel dos Estados Unidos nessa brincadeira, até onde esse negócio pode ir? Eu não sou especialista em guerra, eu não entendo nada de guerra, sequer entendo de armamento, tá? Então não é minha praia. Logo, eu não sei até que ponto isso pode escalar. Tá, mas como é que você vê ou analisa a possibilidade, então, desse negócio influenciar no preço dos ativos? Eu olho para uma curva de risco e ponto. A curva vai pegar para mim, quer que seja. Mas e se de repente for declarada uma guerra, o mercado vai desabar? Vai, aí a curva vai mostrar para mim que realmente o negócio desandou e por aí vai. Mas não tem outro jeito. Agora, o mundo não está no mundo de Alice dos Países das Maravilhas. A gente está tendo duas guerras simultâneas, né? E com a possibilidade desse negócio piorar. Ou seja, não é um mundo de Alice. Logo, nesse cenário, quem sabe eu não consigo comprar mais barato. Então, fica o recado aí, ou a ideia do que você vai fazer aí com o seu recurso, seu dinheiro, num cenário conturbado quanto um cenário como esse. A gente já tinha uma guerra rodando, né? Rússia lá e Ucrânia, agora a gente já tem mais outro conflito. Tudo bem que são conflitos lá, posicionados do outro lado do mundo, com um impacto menor para a gente. O impacto está sendo no óleo, né? no petróleo, que está subindo, o impacto está sendo menor. Porém, uma escalada desse negócio, Estados Unidos tendo que defender Israel, já começa a complicar. Aí pode respingar bastante num risco sistêmico e derrubar os mercados. Só ficar atento a isso. E aí você olha especificamente para uma curva de risco do próprio mercado para poder tentar identificar se realmente está indo para o preço. Essa é a primeira coisa da semana, uma semana bem conturbada. A segunda foi o plano chinês de crescimento, né, e que fez o minério subir. O minério subiu aí durante a semana em função do anúncio desse plano chinês, que na minha visão não deve funcionar, porque não adianta você gerar o estímulo se você não tem a contrapartida de crescimento. Então você faz aquele famoso voo de galinha. Eu acho que nós, brasileiros, já devíamos ser calejados com isso, né? O estímulo econômico, ele funciona no curto prazo, tanto que o mercado joga o minério para cima, e aí toda a cadeia que está ali seguindo a cadeia de minério, aço, responde nas bolsas, porém, efetivamente, lá na frente, haja dinheiro para sustentar um crescimento como esse, tá? Então funciona no curto prazo, não funciona no longo prazo. O brasileiro, ele é calejado, a gente viveu disso, essas promessas aí de planos econômicos, que a economia vai bombar, eu estou lançando agora uma linha de crédito para X, Y, Z e tal, e tem gente que acredita até hoje. Fazer o quê, né? Acho que com a idade, com as rugas que aparecem, a gente tem que ficar mais calejado para determinadas coisas. Então, vamos ver os próximos capítulos desse plano chinês, que, de certa forma, trouxe um impacto positivo, principalmente para as empresas de materiais básicos que trouxeram impacto positivo para a Bolsa. Tá? Então, nosso índice Bovespa, hoje, em 133 mil, essa semana foi impactado também por essa notícia positiva. Então, a gente já tem uma notícia ruim, negativa, né, de guerra, uma notícia positiva da economia chinesa, e tivemos uma terceira notícia positiva essa semana, que foi a Moody's elevando a nota de crédito do Brasil. Uma próxima elevação jogaria ele para grau de investimento, que aumentaria o fluxo de capital para cá, colocaria o Brasil novamente lá no grau de investimento. Bom, não sei se a gente caminha para isso. Olhando para o fiscal, não caminhamos para isso. Porém, essa notícia, para nós, para o Brasil, ela é bem mais impactante do que a notícia da China, por exemplo. Bom, era de se esperar, então, uma alta mais consistente da Bolsa. Afinal de contas, o Brasil aumenta a nota de crédito, ganha espaço para ser grau de investimento,
você tem a China anunciando um pacote econômico, estímulo que deveria ser bem positivo para a gente, ou seja, gerar um impacto positivo nas nossas ações, porque a gente majoritariamente exporta commodity, tá? E do outro lado a gente tem um cenário de guerra que eleva o preço do petróleo e nós temos na composição do índice também empresas que com alta do petróleo ganham dinheiro, que no caso da Petrobras. Logo, quanto disso veio para o preço? Muito pouco, e quando eu olho para a curva de risco, ela não cedeu, ok? Ela não cedeu. Então a gente tem ainda uma curva de risco empinada, trabalhando muito próximo das máximas ali feitas em julho, né? E sinalizando que o mercado ainda está exigindo risco do nosso mercado, né? Ou seja, o investidor ainda exige risco no nosso mercado. Fato é que durante a semana o Ibovespa fez uma máxima ali próxima de 134 mil, um pouquinho, quase no 135, 134.921, né? 135. E agora está trabalhando em 133,5, não sustentou essa... no frigir dos ovos, a gente teve uma semana com mais notícia positiva do que negativa. E não conseguiu sustentar. Ou seja, eu acho que quando a gente olha para uma curva de risco, o mercado olhando mais à frente, a despeito do aumento da nota, a despeito do que a China anuncia, a gente não tem ainda um cenário muito claro sobre o fiscal e o mercado está exigindo um prêmio adicional para o risco, muito por conta do fiscal que está descontrolado. Esse é o ponto. Tá? Essa, pelo menos, é a minha leitura. Continuamos parados ali no 133, com suporte, um ponto de suporte 130, a máxima em 137. Eu repito o que eu falei semana passada, apesar do repique da alta, eu ainda estou com uma cabeça de que não precisa ter pressa na alocação, o mercado não vai explodir na nossa cara e não vai andar tão forte quanto a maior parte das pessoas possam esperar ou gostariam que acontecesse nesse momento. Essa, pelo menos, é a minha leitura e minha visão. Vamos aguardar o fechamento dessa semana para a gente entender melhor o noticiário da semana, mas a princípio o comportamento do pregão de hoje ele já diz tudo, ou seja, a gente abre forte, mais uma vez a gente tem uma curva tentando cair, não há queda, não cai, a bolsa cede no fechamento, no fechamento não chegou a ceder 100%, mas cedeu boa parte da alta que estava no dia. O fechamento da semana é importante porque quanto mais perto da semana, mais fraco o mercado fica. Vamos ver se ele vai fechar fraco ou se ele vai sustentar pelo menos essa leve alta semanal. Se sustentar essa leve alta, ok. É até interessante nesse sentido, porque eu estou com um nível de risco, ou seja, eu estou com um DI pressionado, eu estou com uma curva de juros ainda pressionada, que de certa forma deveria jogar o mercado para baixo, né? Pelo menos mais próximo do 130 e não veio. Vamos aguardar. O gringo ele parou de entrar, ele continua ali negativo, quase 30 bi, está 28, 29 bi, alguma coisa assim. Ou seja, o gringo parou de vir, que de certa forma acaba deixando a gente flat, a gente sem uma pressão, sem uma força, como nós vimos ali de junho até agosto, né? Que a gente viu uma força no mercado muito grande, né? A semana abria e dava aquelas pancadas. Acho que agora a gente está vivendo o inverso. A gente está vivendo um período de fraqueza, ou seja, o mercado parece que vai andar, abre quente e no final, no fechamento, perde toda a força e durante o finalzinho da semana também acaba perdendo força. Então nosso papel aqui é aguardar com muita paciência o melhor time para fazer a alocação. Beleza, pessoal? É isso.